Quero louvar a Deus pela oportunidade, mas fazer uma reflexão acerca do texto que nós lemos. E quero trazer-lhes uma mensagem histórica, bíblica, estimulativa, com base no texto que nós lemos. Quando nós lemos o Gênesis 49, há uma reunião familiar mais importante da família de Jacó. É a reunião onde as bênçãos vão ser distribuídas conforme o nascimento. Então, dentro da cultura, este era o momento que todos os filhos esperavam, pois os irmãos hão de convir que a Bíblia nos mostra que era o momento que o pai colocava a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos e de suas respectivas famílias. O que é interessante é que a graça de Deus, ela contrapõe argumentos, perspectivas humanas. Ela ultrapassa a capacidade psicossomática, psicológica, a capacidade de medir o potencial de uma pessoa. Pois como seres humanos, nós medimos as pessoas pelo que elas têm, não é? Pela a conduta e sobretudo sobre o seu histórico positivo. Quando nós analisamos o texto, observem que lição a graça de Deus nos dá quando ela escandaliza, quando ela faz aquilo que a gente pensou que não ia fazer. Quando nós lemos o texto no livro do Gênesis, no capítulo 37, versículo 20 do Gênesis, os irmãos vão observar que há uma reunião coletiva para um homicídio. O texto mostra que esta mesma família, os irmãos conhecem a história, não vou me ater nela, mas sim em pormenor para trazer uma mensagem estimulativa. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Os irmãos sabem a história que está se relacionado com José. Observem que 10 irmãos, entre eles Judá, fizeram uma reunião coletiva e decidiram cometer um homicídio familiar, tirar a vida de um irmão, tirar a vida de um parente, pela inveja. Então isso aqui é muito grave. E quer ou quer não, de uma forma simbólica, vivemos isso em boa parte do tempo. Então Judá já começa participando de uma reunião pejorativa que iria manchar a sua história. Você já imaginou qual é a perspectiva que você teria se pastor Arnóbio, nosso pastor, fizesse menção de apresentação de uma pessoa que fizesse parte de um coloio como este? Qual seria o seu voto? O que você diria no momento da sua decisão? Então veja que o texto mostra que a inveja, a mágoa, o rancor tomou conta dos 10. Porém, o que é interessante é que quando nós continuamos a leitura, percebemos que o rancor, o ódio, ele ofusca o óbvio. Veja que ele cega a realidade. Era um crime, não era comum. Além disso, seguido de mentira. Vamos jogá-lo na cova, vamos enterrar, morreu, e diremos que uma fera o comeu.
Agora imagina, são 10 pessoas envolvidas em uma reunião. O interessante é que o direito da decisão final era do primogênito. Então, na sequência, Rúben diz que não vamos derramar sangue. Então resolveram jogar o menino e esperar o que ia decidirem. O interessante é que os dias, digamos assim, não foi de uma hora para outra, porque não foi um passo de mágica. Ouvindo o sofrimento de José, ouvindo os gritos na razão humana, a sensibilidade não veio. Veja o ponto de que o ódio, o rancor, estava, a mágoa no coração destas pessoas. E que mal José fez. E queira ou que não, nós não estamos livres disso aqui dentro da igreja. Nós não estamos livres de deixar o nosso coração endurecer acerca de algo que acontece, acerca de alguém que prospera e a gente não quer aceitar. É ser humano. Mas aqui é uma lição, é um exemplo tremendo. Então, quando nós continuamos a leitura e vamos para o capítulo 37, no texto, versículo 26, então Judá começa a aparecer. Veja que o texto vai destacar: então Judá disse a seus irmãos. Veja que nós estamos focando Judá. É o quarto filho, um dos que mais errou. Aí Judá olha para os irmãos e tem uma visão lucrativa. O que nós vamos ganhar se a gente matar ele? Não é melhor a gente vender, porque a gente divide o valor? Que proveito haverá se matarmos nossos irmãos e escondermos o seu sangue? Versículo 27. Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele. Olha a gravidade, gente. Já que o crime foi desviado, então nós não vamos vender para lucrar em cima do sofrimento, do prejuízo dos nossos irmãos. O ser humano, ele vive armado para isso. Estava lendo o texto e comecei a refletir como nós somos armados para nos defender e atacar. Eu evito muito estar entrando em grupos e comentar, porque às vezes você se assusta. Grupo de pessoas avançadas, de pessoas top, que não é feito para propagar o evangelho, mas para criticar e danificar a imagem do outro irmão. Só precisa você tecer um comentário que traz um pouco de polêmica, é o suficiente para você ser vendido, para você ser enterrado, para quererem tirar o seu couro vivo. E isso tem matado muita gente. Então veja que o ser humano, ele é armado para se defender e atacar. Em contrapartida, o que o evangelho nos mostra é amar, é não julgar, é perdoar. Veja que na maioria das vezes, nós seres humanos fazemos tudo o contrário do que o evangelho nos propõe a fazer. Esta é a realidade. E este é um dos pontos de ter muito de nós, muita gente ferida, desanimada, desistindo, frios dentro da igreja. Porque um ataca, o outro se defende, o outro quer enterrar, o outro quer vender. E esta é a briga da igreja nos últimos dias.
Então o que vamos ganhar se a gente matar este rapaz? Então vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Porque se você olhar nas entrelinhas, o plano de Deus não é por aqui. Deus vai trabalhando a partir daqui no erro dos seres humanos. Porque seria um Deus injusto. Veja que nós que dificultamos o trabalhar de Deus. Não é porque Deus me chamou que Deus vai me jogar contra a parede, me botar no chão, me pisar. Não, Ele não quer isso. Aí não tem graça. Aí o diabo faz. Se é para levantar, para machucar, o diabo faz. Não, é porque nós erramos, nos precipitamos e passamos o carro na frente do boi. Veja que a bênção é de Abraão. A bênção já é deles. São 12. E agora eles vêm. Você pode analisar. Dói no coração as polêmicas. Há quem diga no meio dos grandes que quando alguns grandes na mídia não estão sendo vistos, eles programam uma discussão, uma briga de rachar para dar visualização. Isso é coisa de crente, gente. Então vamos vendê-lo. E não é que venderam o menino. Vocês conhecem a história. Venderam José. Voltam para casa. Termina o período de pastoreio. Voltam para casa. E agora com a mentira. E esse ato arrebenta com a família. Chegaram com a veste suja de sangue, entregaram o pai. Já haviam auto se programado para os mesmos dizer as mesmas conversas, que uma fera o destroçou, encontraram a veste no caminho e unanimemente mentiram. Quando eles mentiram, acabou com o coração do pai. O pai não teve mais vontade de viver. A família destroçou por esta atitude. Você pode analisar que o texto termina, o último versículo do capítulo 37 termina que até quando a gente lê hoje, até hoje a gente chora. Até hoje, imagina no dia. Destroço por todos os lados, emocionais, espirituais. A família vai para baixo. E o pior, quando o caos entrou na família, a mentira entra no meio da família por conta de estes acontecimentos. Judá, a história reserva um capítulo só para ele. Não é à toa. Quando nós vamos para o capítulo 38, a coisa piora. Capítulo 38, a partir do versículo 1, você vai ler. E aconteceu no mesmo tempo. Veja que o escritor faz questão de contar a história em seguida. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. E entrou na casa de um homem em Adulão, cujo nome era Ira. Versículo 2, para dar sentido. E viu Judá ali uma filha de um homem cananeu, cujo o nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Veja que depois que a família destroçou, o pai à beira da morte com o coração dilacerado, Judá sai de casa. Ele abre mão da responsabilidade familiar, na nossa linguagem, se desvia do caminho de Deus. Ele vai quebrar protocolo. Ele vai desobedecer o que Abraão, o bisavô, o que Isaac, o avô e o pai ensinava. Vocês não podem casar com mulheres cananeias. Veja que aqui, quando o ápice da crise estabeleceu-se na família, era hora de chegar, reconhecer e dizer: pai, nós erramos.
Agora era a hora da reunião coletiva, porque todos nós somos passíveis de erros. Quem de nós já não cometeu erros graves aqui, gente? E a graça de Deus nos acolheu. Agora era a hora do reconhecimento, dizer: eu errei, Pai. Nós erramos, nós vendemos nossos irmãos. Ia resolver muito problema. Se calaram, fecharam a boca, ninguém. Acabou. E ele aproveita, deixa a casa do pai, sai dentro de seus irmãos, diz o texto, e desce para Canaã e casa com uma cananeia. Você vai acompanhando que todos os passos dele vai dando problema. Deus mata um filho, o outro morre. Vai ser problema direto na vida desse rapaz. Se você analisar criticamente, você não consegue conceber como ele está ainda o nome dele na Bíblia. Como o Espírito Santo e a graça de Deus concedeu botar ele ali. Porque no capítulo 38 ele se desvia. No capítulo 38 ele engana. Já começou no 37 com problema. O 38 joga ele para baixo. No capítulo 38 ele se torna fazendeiro, se torna rico. E Deus em silêncio. Dá para entender Deus? É por isso que você não tem que falar mal de ninguém, gente. Quando você vê alguém aos pedaços, alguém que era grande, daqui a pouco está aos pedaços, ou alguém que era aos pedaços e agora está grande, fica quieto. Não mete a mão, não, nem põe a língua, porque Deus é diferente de nós. Ele vai ao fundo do poço, no sentido espiritual. Deixa a casa do pai. Na hora que o pai mais precisava. Se desvia. Se torna enganador. Talvez se fosse hoje dizia um projeto perdido. Um investimento perdido. Aí Deus em silêncio vai trabalhando e deixando os dias se passar. Judá trouxe um sofrimento no texto terrível para sua família. Desviou do foco e fugiu. Fugiu para Canaã, conforme a gente leu. O tempo passa. Aí vem o capítulo 41, versículos 56 e 57. Parecia que estava resolvido, nada ia acontecer. Só que o tempo está na mão de Deus e Ele é atemporal. Às vezes a gente diz, não vai acontecer, está demorando, mas Deus tem o tempo nas suas mãos. Aí Deus manda a fome para toda a terra. Havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento e vendeu-os aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Versículo seguinte: e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras, não foi só no Egito. E o que é que a fome faz? Vai tirando a fazenda de Judá, vai tirando o dinheiro de Judá, e vai empurrando Judá para a casa do pai. Diga para quem está ao seu lado, diga: o projeto de Deus, mesmo com teus deslizes, mesmo você querendo fugir, a graça de Deus não abre mão de você. Somos julgados pelos homens de forma diferente. Deus espera, Deus não mata, Deus vai sofrer, mas agora diz: agora eu puxo. Aí a fome vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. Quando ele pensa que não, está na casa do pai de novo.
E agora na casa do pai, aí Deus vai moldá-lo. Quem acreditaria neste homem? Os irmãos tinham motivo para dizer a culpa foi dele. Aí o contexto que a gente leu, nos mostra que agora a fome vai juntá-lo e vem uma reviravolta tal. Agora Judá vai protagonizar a sobrevivência da sua família. Você vai ver que agora ele é o protagonista da família. Aquele que começou dando a ideia da venda, aquele que abriu mão da família, aquele que idealizou um fracasso, um destroço na família, agora é responsável para protagonizar a restauração e a reviravolta. Isso aí, só para chatear, diga para quem está ao teu lado, diga, tá nada perdido ainda. Diga, nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido ainda. Aí a fome faz ele ir ao Egito. Então ele volta para a casa do pai. Como nós lemos, a fome traz ele de volta. E o texto nos apresenta que ele vai assumir a responsabilidade. Capítulo 43, versículo de 1 a 3. A fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai. Isso implica dizer, o pai mandou os 10, os mesmos 10 que venderam o menino, foram para o Egito para não morrer. Vieram abastados. O tempo fez com que a comida acabasse. Agora Jacó manda os 10 de novo. Disse-lhes seu pai, voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Quem é que toma a palavra? Mas Judá respondeu-lhe dizendo, fortemente nos protestou aquele homem, no caso José, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Versículo seguinte. Se enviares conosco os nossos irmãos, desceremos e te compraremos alimento. Então Judá relatou para Jacó que não podia voltar para o Egito sem Benjamim. Ora, se eu vender um, num momento difícil é mais fácil também vender o outro. E agora é mais grave, porque eu vou depender do dinheiro, a fome está me acabando. E se eu não for, todo o povo vai morrer. Então observe que a chance de vender o segundo era muito mais propícia do que o primeiro. O primeiro era inveja, o segundo necessidade. E para se manter viva a sobrevivência é a lei da selva. Então ele diz ao pai, o coração de Jacó estava endurecido. Eu não abro mão de Benjamim. Ninguém vai me fazer eu abrir mão. Eu já perdi um, não posso perder o outro. Jacó estava decidido a não mandar. Aí Judá conta a história e vai convencer o pai da responsabilidade. 40, ele vai convencer o pai de ser responsável. Capítulo 43, versículo 9. Ele diz, pai, volta o 48, por favor. Versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai. Agora de quem vai ser a responsabilidade? Envia o jovem comigo, pai. Você confiaria? Deixa eu levar o menino, pai. Não. E levantamos-nos, pai, e iremos. Para que vivemos, pai? Porque se a gente não for, todos nós vamos morrer. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhos viverão, pai. Não vai. Aí o versículo 9, olha o que é que ele faz. Pai, eu serei fiador, pai.
A responsabilidade é minha. A palavra fiador é você assumir a dívida do outro. É você se responsabilizar pela vida do outro. Aquele que começou vendendo, agora se torna fiador em defesa da vida. Aquele que começou querendo matar, enterrar, agora vai se prontificar depois do processo da fome, que era necessário assumir a responsabilidade não só do irmão mais novo, mas de toda a família. Se a gente não for, todos vão morrer, pai, o projeto vai acabar. Se eu não o trouxer de volta, pai, tu pode requerer da minha mão. Se eu não o trouxer, pai, perante a tua face, serei réu de crime para contigo, pai, para sempre. Ele vai protagonizar. O argumento dele, gente, foi tão forte que conseguiu convencer Jacó. Jacó tinha tudo para não acreditar, mas o seu argumento e a sua sinceridade, a sua espontaneidade foi tão profunda que o pai resolveu abrir o coração e abriu mão de Benjamim, chorando, doendo, mas confiou naquele que tinha tudo para não confiar. Aqui a viravolta começa. A graça de Deus sempre nos dá tempo para recomeçar, gente. Não é porque nós erramos que o fim chegou. Não é porque as pessoas não acreditam em nós que não vai ter jeito. Deus sempre vai criar situações para fazer cumprir o que te prometeu. Se você foi escolhido dele, se você é projeto, levante a cabeça, não olha para trás para quem não acredita em você. Quem não acreditava vai ter que ver que Deus faz vir a volta e a roda gigante roda, e ele vai ver que você pensando que ia ficar embaixo, e Deus faz a roda virar quando parece que o ferrugem já comeu. Agora ele vai protagonizar a história. E vai mudar toda a circunstância. Você está entendendo? Ser fiador. Assumir a culpa dos outros. Se eu não trouxer de volta, a dívida é minha, pai. E os meus filhos serão teus. Ele jogou em jogo tudo de bom que ele tinha, o melhor, sua família e seus filhos. Então o texto diz que ele vai ao Egito. Quando ele chega no Egito, conseguiu mexer com o coração do pai. O pai, olha como o menino era bom. Conseguiu fazer o pai confiar e entregou Benjamim na mão dele. Quando ele chega no Egito, vai dar B.O., porque agora a situação de que José vai armar tudo certinho para sondar os corações. Aí o texto nos mostra que é Judá que protagoniza o coração de José. Gênesis 44, versículo 32 por diante. Quando José disse que Benjamim ia ficar como escravo, no contexto anterior, vocês podem ir, mas o mais novo vai ficar. Ele carregou a taça que é o bebo, o vinho, o cálice. Então houve choro, houve desespero. Aí quem é que vai falar? Volta para o versículo 31, vê se tem o nome. Acontecerá que vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Volta mais um. Agora pois, indo eu a teu servo. Quem é que fala isso? Volta mais um, só para a gente chegar no texto. Vamos continuar. E assentou-se, e eu disse, certamente foi despedaçado. Este relato vai estar dizendo, quando José disse que Benjamim ia ficar como escravo, aí houve um desespero. O fiador agora era Judá. Agora para convencer Judá, convenceu Jacó, mas convencer José não era fácil. Aí o que é que Judá faz? Ele vai assumir a responsabilidade, ele vai e volta a história e passa por José. Ele conta, sem saber que era José, o que fizeram. Ele diz, existia outro.
Mas sintetizando, mas a gente vendeu. A gente vendeu o nosso irmão e Deus agora está cobrando o que a gente fez. Aí ele vai rasgando o coração e ele disse: se eu não voltar com esse para casa, o meu pai velho vai morrer, ele não vai suportar. Ele diz: eu me tornei fiador dele. Vai passando para a gente lendo. Ele vai, e agora também tirar-de a este da minha face, lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição na sepultura. Ele está falando o relato de Jacó para o irmão José, sem saber que era José. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Aí ele vai gritando, vai falando, vai dizendo o quê? Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Olha o coração se desmanchando, gente. Aí ele vai falando: agora pois, fique teu servo em lugar... Isso é lindo demais. Agora é broca, a conta chega. Olha para aquele celular e diga: a conta chega. Pode comprar, mas a conta vai chegar. Agora ele diz: fique eu no lugar dele. Fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor. José ouviu a voz de Judá quando disse: vamos vendê-lo. Agora José estava ouvindo, ele se doando, dando a própria vida em prol de um irmão. Que suba o moço com seus irmãos. Ele disse: não ligue mais para a minha vida, me tire de cena. A partir de hoje eu vou viver como seu escravo para sempre, mas deixe os meus irmãos e o moço ir, porque eu me tornei fiador dele. Quando ele diz isso, o versículo seguinte diz: porque como subiria eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevenha sobre meu pai. Ele agora está preocupado com o irmão, ele agora está preocupado com o pai, ele agora não quer mais para o pai sofrer. Aí quando ele vai abrindo o coração, a Bíblia, prossegue por favor. Aí a Bíblia diz que no discurso, então José, era ele terminando de falar e o coração de José se desmanchando. Quando ele termina de falar, José já não podia se conter, as lágrimas já estavam a ponto de explodir, e ele grita: saiam daqui. E as lágrimas vêm e ele não aguenta mais. O perdão vem, o perdão vem, o perdão vem pelo discurso de um homem transformado, o discurso de um crente transformado, o discurso de um projeto que parecia estar perdido. É por isso que eu digo que é uma mensagem estimulativa. Você pode ter chegado nesses últimos dias no fundo do poço. Você pode ter chegado aqui querendo entregar a congregação. Olha que eu nunca falei isso nesse púlpito. Você chegou aqui querendo entregar esta congregação porque não aguenta mais os desaforos, achando que você não tem valor, que ficou para trás. Espera, porque Deus ainda é o mesmo. A graça de Deus é maior do que quem não acredita. A graça de Deus vai lá. A fome traz ele de volta. E agora ele vai protagonizar a restauração da família. Daí para frente vão protagonizar. Aí você acha que é à toa? Que quando chega no capítulo 49, a gente leu a maior bênção do 40. Quem é que recebe a maior bênção da bênção de Jacó? Eu dava a José. O merecedor das maiores bênçãos do Gênesis 49 é José. Mas não foi para ele, foi para Judá. Você lembra que a gente leu no texto devocional? Jacó bota a maior bênção: a ti se inclinarão os teus irmãos. Até a descendência de José vai ter que baixar a crista. Dá para você entender o valor que a graça de Deus te dá?
Dá para você, ao invés das dificuldades, parar de reclamar, levantar a cabeça e dizer: vou continuar. Se tentar fugir, a fome vai te buscar. Se tentar se esconder, o bicho vai te pegar, mas vai te trazer de volta ao projeto de Deus. Para de fugir e assume a responsabilidade. Aí passa o tempo, passa os anos, aí você vai cantar hino nas igrejas, nos congressos. O leão da tribo de onde? De José? E até hoje todos se inclinam a esta tribo. Nós estamos aqui adorando a quem? Jesus. De qual tribo? De Judá. Você colocaria Judá na genealogia? Você colocaria Judá no início do Novo Testamento? Não colocaria, não. Mas a graça de Deus coloca. Isso quer dizer, mesmo que o homem não acredite e não te coloque, a graça de Deus é capaz de te colocar aonde você não merece ir. Então olha para esse crente que está ao teu lado, diga: projeto de Deus, firme, avante, não desista. Fique de pé por um instante. Ele não desiste de você. Talvez você chegou nesta noite lá no fundo do poço, os teus erros te matando, a culpa te matando, mas nesta noite a graça de Deus está te dizendo: eu não desisto de você. A graça de Deus escandaliza quando faz o que o homem pensa que não vai fazer. Então, se você pode, coloca a mão no ombro desse crente que está do teu lado, se for do mesmo sexo, e diga para ele: conte comigo, projeto. Eu acredito em você. Vai dar certo. Não desista. Cabeça para cima, peito para frente. Que Deus ainda é o mesmo. A graça ainda é a mesma. A graça não tem fim. A graça dele não tem fim. Se você puder, abraça ele. Chora pelo menos um minuto com ele. Vai, empresta o teu ombro a ele. Empresta o teu ombro a ela. Talvez ele chegou aqui querendo parar, querendo desistir, querendo um abraço de um amigo, de um irmão. Receba restauração. Receba restauração. Receba restauração. Aleluia, aleluia.